One Piece Live Action se tornou um grande sucesso e isso é um fato. Tanto é que hoje a Live Action se encontra no top 1 entre as séries mais assistidas aqui no Brasil. E a maioria das pessoas estão falando dela de forma positiva. Mas venhamos e convenhamos, nem tudo é perfeito, pois em tudo na vida existe pontos positivos e negativos. Então, aqui nesse vídeo eu irei mencionar as cenas boas e ruins que as pessoas devem ter notado ainda no primeiro episódio, mas não quiseram falar. Então, antes de mais nada, deixa aí aquele likezão caso você já acompanhe o canal há algum tempo, porque isso nos ajuda bastante, principalmente porque o YouTube quase não tem mandado nossos vídeos para as pessoas. E caso você esteja chegando novo aqui, se gostar do vídeo, se inscreve no canal para dar essa moral. Agora, chega de conversa fiada e lá vamos nós. Ao assistir o primeiro episódio da live action de One Piece, eu pude notar algumas coisas bastante interessantes. Já no início do episódio, temos a narração com a voz do dublador de Piccolo, que ficou magnífica. Este é um mundo diferente de todos, repleto de mistérios e repleto de perigos. Logo em seguida nós vemos a voz de Garp com o dublador de Seu Sirigueijo, e que também assentou muito bem no personagem. Gold Roger, você foi condenado à morte. Alguma última palavra? Na execução de Gold Roger, alguns personagens que estavam assistindo acabaram aparecendo e eles ganharam bastante destaque, principalmente com relação a essa mulher com um colar em volta do pescoço, pois muitas pessoas começaram a dizer que ela seria Crocodile na sua forma feminina. E nisso eu deixo a crítica para vocês, já que isso pode ser apenas uma forma de representar o meme que existe que diz que ele é a verdadeira mãe de Luffy. Uma coisa que eu senti bastante falta foi com relação às trilhas sonoras, já que pelo visto elas foram modificadas para ficarem com um tom de aventura pirata em um nível mais realista, e por isso não colocaram as trilhas sonoras do anime. Não que isso tenha ficado ruim, só ficou diferente para quem já estava acostumado com as músicas do anime. Uma outra coisa que eu senti falta também foi com relação à tempestade que aparece diante de Luffy antes dele entrar no barril para não morrer afogado. Mas isso é porque as vozes de minha cabeça dizem que aquela tempestade tinha sido feita pelo pai de Luffy. Mas como eu disse, isso é somente coisas das vozes de minha cabeça. Chegando agora na batalha de Luffy versus Alvida, ou Alvida, como vocês queiram dizer, nessa cena, muita coisa ficou diferente do anime e do mangá, como por exemplo, o local da batalha, já que no mangá, Luffy a enfrenta em uma ilha que era território de Alvida. No anime, a luta é no navio, mas durante o dia, e na live action foi durante a noite. Mas nessa questão, eu não vejo muita diferença, já que a batalha seguiu um curso bastante legal. Mas, como eu falei, aqui no vídeo terão críticas positivas e negativas. Então, aqui vai uma crítica negativa. Quem acompanha o anime e o mangá sabe que Alvida foi feita para ser uma mulher considerada feia em sua aparência. E isso é deixado claro diversas vezes quando ela fica perguntando para os seus tripulantes quem é a mulher mais linda desses mares, sendo que ela não é. Tem um outro momento, por exemplo, que o próprio Kobe a chama de gorda e feia. Você é a maior gorda baleia penhosa! Você perdeu a noção, moleque, sabe o que tá falando? Mas parece que na live action eles quiseram usar da ideia do politicamente correto e simplesmente mudaram a frase e fizeram com que Alvida apenas perguntasse para seus tripulantes quem era a mulher mais forte daqueles mares. E para piorar ainda mais, Luffy apenas a chamou de má, de cruel, e depois disse que ela era burra feito uma porta. Me responda, seu nanico chorão. Quem é a pirata mais poderosa desses mares? Não foi isso que ele me falou. Me falou que você é má. E é burra que nem uma marmota. Não, Capitão Vida, eu não disse isso. Isso ficou parecendo até que eles não queriam chamá-la de gorda feia, com medo de levar um processo por gordofobia. Então, na minha opinião, nesse aspecto isso ficou devendo.
Mas com relação à mulher que fez o papel de Alvida, eu achei até que ela era bonita demais se comparada ao papel da personagem que ela estava representando. E na minha opinião, se ela emagrecer alguns quilos, ela vai poder continuar fazendo o mesmo papel quando a Alvida retornar mais magra. E só para constar, para quem não assistiu o anime, a Alvida acaba passando por um processo que faz com que ela emagreça. Não vou falar mais do que isso para não dar muitos spoilers. Contudo, eu tive que avisar para depois vocês não resolverem me processar por gordofobia. Passando disso, agora eu vou para a cena que, na minha opinião, foi o maior acerto desse primeiro episódio da live action. Vocês podem ver agora a cena de Zoro versus Mr. Seven, e uma curiosidade sobre ela é que essa cena não existe nem no anime nem no mangá, o que cria uma grande questão. Por que é que não fizeram nenhum filler mostrando essa cena? Não seria melhor fazer ela do que continuar trazendo os episódios de recapitulação que vem mostrando ultimamente? Outro ponto incrível ainda nessa cena foi o jeito que Zoro derrotou o Mr. Seven, porque nessa parte não rolou censura. Deu pra ver o corpo de Mr. Seven sendo dividido ao meio e o sangue aparecendo por todo lado. Então, se fosse para eu dar uma nota nessa cena, com certeza seria nota 10. Falando um pouco agora da cena do passado de Luffy. A dublagem do jovem Luffy para mim foi de longe uma das melhores. O moleque simplesmente incorporou o Luffy criança. Ele gritou, ele berrou e mostrou que estava totalmente pronto para a dublagem. Mas falando da cena em si, rolou uma coisa que eu achei incrível e uma coisa que eu estranhei bastante. Primeiro, eu vou falar da cena incrível. Pouca gente notou, mas a Gomu Gomu no Mi estava em uma caixa com o símbolo da marinha. Ou seja, como Shanks deixou claro que a carga dentro do navio era proveniente de um roubo, então já é revelado no primeiro episódio que a Gomu Gomu / Hito Hito foi saqueada da marinha. Contudo, eu não consegui deixar de rir com a mudança da aparência dos personagens. Como por exemplo, Shanks tá parecendo ter mais de 50 anos. Luke Ho tomou muito sol e ficou negão. E Ben Beckman ficou gordo pra caralho. Quando eu vi Ben Beckman gordo e velho, eu não me aguentei de rir. E o pior que não para por aí. Se vocês olharem bem, a cara de Makino parece que ela tá acabada de cansada. Sem mentira nenhuma, se vacilar, a Alvida tá mais bonita do que ela. Mas independente do padrão de beleza nessa cena, uma coisa é fato. A adaptação dela foi perfeita. Tanto que na live action ficou ainda mais canônica do que no anime. Já que no anime Shanks vê Luffy comendo a Gomu Gomu no Mi e pega ele e vira de cabeça para baixo. E a cabeça dele então estica. Mas na live action o que esticou foi o braço de Luffy, igual acontece no mangá. Pulando agora bastante, vamos para a cena do bar, onde se encontra Luffy, Zoro e Nami. Como vocês já sabem, essa é uma cena totalmente diferente do anime e do mangá. E a partir daqui, as coisas só têm a mudar. E mais uma vez eu quero deixar claro que isso não é uma coisa ruim. Mas eu vou falar de alguns pontos específicos, como por exemplo, muita gente achou que a atriz que fez Nami tinha que ser mais sensual. Isso porque a Nami do anime é sensual o tempo todo. Contudo, temos que lembrar que nos primeiros episódios isso não era bem assim. Primeiro, que o foco principal de Nami estava em roubar tesouros e a carta náutica para a Grand Line. Depois foi que Oda começou a sem vergonhice e foi deixando Nami cada vez mais sensual. Tanto que se você olhar nessa cena, dá pra ver que os peitos de Nami nem eram tão grandes como a gente imagina. Só que com o tempo, Eiichiro Oda acabou dando um upgrade neles. Então, vai que a atriz resolve querer colocar silicone mais pra frente, caso tenha uma continuação, para que ela possa representar ainda melhor a personagem Nami. Nunca se sabe o que pode acontecer. Outra coisa que vocês podem ter sentido falta é talvez do lobo de Helmeppo, que entrou no bar junto com ele, já que Zoro acabou matando depois. Porém, eu acho que para colocar um lobo na live action daria bastante trabalho, então por isso eles devem ter mudado a cena. E para finalizar, eu vou tentar agilizar o processo, já que esse vídeo tá ficando maior do que eu esperava. Então vamos lá. A cena de Helmeppo pelado não tem no anime nem no mangá, mas acabou ficando engraçada e muito legal pelo fato de Zoro ter cortado o cabelo dele com a espada.
Podemos notar também em algumas cenas que Nami está lutando pra caramba, e eu resolvi ver essa cena no anime, e de fato Nami tinha derrotado alguns marinheiros e amarrado eles, então essa cena na live action acabou até que fazendo sentido. Outra coisa que fez um pouco de sentido também foi com Luffy e Zoro enfrentando o Capitão Morgan juntos para derrotá-lo. Isso eu achei meio estranho no começo e ao mesmo tempo interessante. E o porquê disso? No anime, Luffy derrota Morgan com muita facilidade, mas temos que lembrar que ele é um capitão da marinha, então ele não deveria ser tão fraco. Por isso talvez o anime tenha acertado em parte, já que para mim Luffy deveria ser mais forte que Morgan, mas lógico, ainda devia ter uma leve dificuldade em sua batalha, ainda mais se levarmos em conta que Morgan depois consegue acertar uma machadada em Garp, que até mesmo consegue tirar sangue dele. Ah, e outro ponto que eu quase me esqueci, se liga aí nessa cena. Eu sozinho derrotei os piratas do Gato Preto. E sozinho eu mantenho a cidade das Conchas a salvo da escória de East Blue. Vocês notaram que Morgan disse que protege a cidade das Conchas? Será que isso foi uma referência a Bob Esponja? E para concluir, temos a aparição de Bug, que também ficou legal, por duas coisas. Primeiro, pelo ator e segundo, pelo dublador, que para mim os dois ficaram perfeitos juntos. No mais, galera, eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo, e se você quiser que eu faça uma análise detalhada do segundo episódio, diz aí nos comentários que eu vou me virar para trazer aqui para vocês. Infelizmente isso é tudo, eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.